veio? Não, vai chegar não, semana que vem, ela não pode hoje. Tá com os netos. Vamos Ela começar. avisou todo mundo. Sim, É. vamos lá. Nós estamos estudando um novo signo, essa vez nós vamos estudar o signo de Câncer. E nós vamos seguir a nossa tabelinha que a gente sempre começa, vamos seguir ela, que está tudo escrito lá, a gente vai abordando, vamos falando dos signos. Então, eu vou compartilhar com vocês o signo de Câncer, e aqui está. Signo de Câncer chama Mazal Sartan. 10ª aula já? Oi? É a 10ª aula? Não. Isso é a 10ª aula que eu dei para outras pessoas. Então, esse é o signo de o signo de Câncer, Mazal Sartan em hebraico, desde 22 de junho até 22 de julho. Isso na data gregoriana. Para nós, representa o mês de Tammuz. A minha nora letra, está dentro. Então, a letra, o mês é o mês de Tammuz. A letra é a letra Het. A tribo é a tribo de Reuven. O planeta regente é o planeta de Lua e o sentido que tem aqui da pessoa é a visão. Nós vamos estudar isso devagarzinho, vamos indo, vocês já vão entender o que eu vou falar. O mês de Tammuz é o início... Eita, Tamara. Não entendi. Vou esquentar a pizza. Desculpa. O mês de Tammuz é o início do verão do hemisfério norte, onde o calor estimula as tentações e desejos de modo geral. Tammuz é um mês muito quente, então representa o calor, representa os desejos, as tentações, etc. Porque o elemento água, que é o elemento desse mês, associa-se ao prazer e os estimula. Se cita no primeiro capítulo do Tânia que a água, ela excita, ela traz prazer. Nada melhor do que um copo de água gelada, uma piscina, praia, nadar no rio, um bom banho, uma boa ducha, etc. Realmente é uma delícia. Tá certo? Então, água estimula os prazeres. Então, nesse mês, os prazeres ficam apurados. Esta é a razão do porquê, neste mês de Tammuz, os desejos estão à flor da pele. Portanto, pessoas que nascem neste mês são pessoas subordinadas aos prazeres e desejos de todos os tipos, inclusive no que tange a relação sexual. Então, vocês estão vendo que é um mês que o prazer fica à flor da pele. Quer dizer, o prazer, então ele precisa levar em consideração isso. Conserto para isso, quer dizer, de você não se deixar levado apenas pelos prazeres corpóreos, é por rédeas, de segurar seus desejos, ao menos por um curto período, mostrando domínio sobre eles e não a sua subordinação. Ou seja, devemos treinar a segurar nossas tentações de modo geral. Por exemplo, deu vontade de beber suco? Bebe água só para poder mostrar que você domina os teus desejos. Chegou ao prato predileto? Não avance com tudo, mas sim tarde, alguns instantes antes de consumi-lo. Ou seja, reflita por alguns poucos instantes antes de desfrutar o que deseja. Aliás, esse é o conceito da brachá. Quando a gente faz uma brachá sobre um alimento, a gente também está parando, a gente está dando uma travada, a gente não está deixando o corpo, o desejo do corpo ser compulsivo e ir direto ao alimento. Assim, se dá uma travada, isso também é chamado o que nós chamamos de itkafia, quer dizer, controlar o desejo. Devem tomar cuidado com o que observam, que é a ideia da visão, pois todo desejo tem como sua origem o que olhamos. Já que é um planeta que a gente está falando, já que é um signo que está ligado com a ideia dos desejos, e os desejos eles são estimulados através da visão, né? Assim nossos sábios ensinaram, o olho vê, e aí então o coração deseja, está escrito na ética dos pais. Tudo começa com a visão. Nós falamos anteriormente que o sentido deste mês é o sentido da visão, e agora vocês estão entendendo, eu estou voltando, tá vendo? O sentido da visão, tá certo? A gente já viu agora o elemento água, e vamos continuando, a gente vai vendo todos os itens, se Deus quiser. Então, isso que ele diz. Devem tomar cuidado com o que observam a visão, pois todo desejo tem como sua origem aquilo que olhamos, assim ensinam nossos mestres, o olho vê e aí então o coração deseja. Pessoas de câncer são pessoas extremamente preocupadas com o que vai acontecer. E esse desespero pode gerar grandes conflitos. Elas se preocupam demasiadamente. A visão e a análise precoce dos acontecimentos
leva a pessoa a chegar a uma conclusão equivocada, ao ponto de se expressarem de maneira grossa e ofensiva o que pensam, tornando assim a arrogância e a maledicência suas maiores falhas. Quer dizer, tem que tomar cuidado com pessoas de câncer. A preocupação que eles têm, então, gera vamos chamar uma mente curta. Eles captam um assunto, mas eles captam rápido e eles chegam a conclusões erradas. E o desespero deles pode levar a serem grossos e pode levar a acabar falando maledicências. A gente vai ver que os grandes episódios de maledicência que aconteceu com o nosso povo ocorreu justo nesse mês de Tammuz. A gente já vai chegar lá. Este signo tem a lua como seu comandante e, conforme escreve o livro Yetzirah, Deus gerou o sábado, instalou a lua, criou a nossa boca e instalou a constelação de Câncer. A ideia da boca aqui com Câncer, que você viu que quando ele usa para poder falar, então ele pode falar por conta das conclusões erradas que ele chega, ele pode falar maledicência, tem que tomar cuidado. Vemos aqui uma relação direta desse signo com a fala. Exemplo, vamos ver agora essas falas, essas decisões precipitadas que levou às falhas que ocorreram nesse mês. Encontramos nos episódios da Bíblia, que a Bíblia nos conta que aconteceram neste mês de Tammuz. Todos esses fatos aconteceram por precipitação e preocupação excessiva, que levaram a conclusões negativas e falas desapropriadas. Vamos lá. O bezerro de ouro que acarretou a quebra das 2 tábuas da lei por Moisés, isso aconteceu no dia 17 de Tammuz, também no mês de Tammuz. E naquele dia 17 de Tammuz, o povo de Israel chegou à conclusão, disseram, buscaremos um outro líder, pois não sabemos o que ocorrerá com Moisés. Eles não conseguiam esperar, sabe? Eles não... precipitação, preocupação. Então, ele chegou à conclusão de uma maneira precoce e acabam falhando. Isso que aconteceu. Se eles esperassem mais um dia, Moshe Rabbeinu não teria descido. Quer dizer, Moshe Rabbeinu desceu no dia 17 de Tammuz e encontrou o povo já fazendo o bezerro de ouro por conta de 6 horas, como dizem nossos sábios. De qualquer maneira, quando ocorreu a conclusão errada, é a maledicência que Moisés morreu, no mês de Tammuz. A jornada dos espiões. Os espiões ficaram 40 dias e 40 noites visitando Israel, quando Moisés mandou um de cada tribo. Se eles voltaram no dia 9 de Av, isso começou quando? Isso começou no dia de Tammuz, logo no início, Rosh Chodesh Tammuz, logo no início do mês de Tammuz. Tá certo? Foi quando eles foram mandados para Israel. Lá em Israel, eles já estavam fazendo um complô de falar mal. Chegaram à conclusão errada, que a terra não presta, etc., e falaram mal. Korach e sua congregação falaram mal das decisões de Moisés, também nesse período. Miriam, irmã de Moisés, falou mal dele, também nesse período, disseram nossos sábios. Quer dizer, o motivo que esses trágicos episódios ocorreram no mês de Tammuz foi pelo fato deles observarem os fatos de maneira erroneamente e de forma precipitada, que esse é um dos problemas de quem nasce nesse signo de Câncer. Eles chegam à conclusão de uma maneira precocemente falando, quer dizer, e acaba se desesperando e eles acabam falando mal e agindo de uma maneira negativa. Esta é a razão porque em Tammuz, em geral, é um mês em que ficamos mais preocupados. Quer dizer, veja, em mês de Tammuz, quando a pessoa fica, mês de Tammuz normalmente aqui para nós é julho, mas em Israel é um mês de calor, quer dizer, um mês de verão no hemisfério norte, tá certo? Então é um mês que as pessoas elas ficam preocupadas. Fica preocupado porque o ar do mês é a preocupação, porque você tem que, em outras palavras, o que você tem que fazer nesse mês é calma, pensar, digerir de novo, repensar e não chegar a conclusões precipitadas. Isso ocorre diretamente com alguém que é de Câncer, mas isso ocorre também todo ano, quando chega o mês de Tammuz, quando chega o mês de julho, ocorre de novo essas preocupações, precipitações. O conserto é fortalecer a confiança em Deus, especificamente nesse mês. Por isso, este mês devemos, onde a tentação da fofoca rola solto, tá vendo? No verão as pessoas gostam de fofocar e falar mais, etc. Devemos nos atentar com o que falamos e nos precaver ao máximo da maledicência. Tá? De novo, isso por quê? Por causa da tentação. A tentação, o desejo, por conta do signo, enfim, do período. Então, isso leva as pessoas a aumentarem na fofoca e acabam falando mal, igual os espiões que a gente falou, igual a irmã de Moshe, etc.
O lado positivo do elemento água, que a gente falou que a água está ligada com prazer. Ok. Vamos lembrar, pessoal, vamos lembrar uma coisa, tá? Desculpa eu interromper. Quando eu falo prazer, você tem prazer em coisas espirituais também do elemento água. Aqui eu só trouxe exemplos do prazer do lado negativo, do lado corpóreo, do lado animal, que a gente tem que se precaver. Mas é óbvio que tem também a pessoa ela ter desejo para coisas espirituais. Então tem que saber focar o desejo, tá certo? Tudo tem o seu lado positivo e negativo. E o lado positivo do elemento água é a sensibilidade, a emoção. Pessoas que vêm de um planeta, de um signo, cujo elemento é água, no caso aqui câncer, são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais emotivas. Lembra que a gente falou que a água estimula o prazer? Entendeu? O prazer é a origem dos desejos. Então, são pessoas que elas têm mais sensibilidade, são pessoas muito emotivas e sentimentais. Canceriana são pessoas super emotivas e muito emocionais, muito sentimentais. Esta é a razão que devemos tomar o extremo cuidado ao dirigir-se a alguém de câncer, para não ferir seus apurados sentimentos. Tem que tomar cuidado quando você está falando com alguém de câncer. E, às vezes, você pega um outro signo que é pé no chão, que não tem papo nas línguas, acaba falando e acaba ferindo uma pessoa que de câncer, porque é uma pessoa sensível, porque o elemento é o elemento água, que traz sensibilidade. E olha, e ser sensível com outra pessoa é algo top. A gente vai ver que consigo mesmo nem sempre. Então, externamente, são pessoas duras. Você não vai ver ela externamente, sabe? Muito. Externamente ela é dura, igual a carcaça do caranguejo. Câncer, o símbolo é o caranguejo. O caranguejo tem a casca forte, casca grossa fora, mas a carne é macia. Mas por dentro são flexíveis, delicadas e frágeis. Então, assim o canceriano ele aparece. Você pode conversar com o câncer, ele não vai demonstrar que ele ficou chateado com você, mas dentro ele vai estar totalmente quebrado. Entendeu? Porque ele é sentimental, a beça. Mas, infelizmente, fora ele não demonstra. Quer dizer, isso por lado é positivo, por lado é negativo. Entendeu? Porque você não sabe nunca o que ele tem contra você por conta das suas palavras. Às vezes a tua brincadeirinha não lhe caiu bem para o canceriano e ele não vai demonstrar externamente, porque é casca grossa, entendeu? Igual do caranguejo. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai falar com uma pessoa de câncer, meça suas palavras para que não aconteça nada, para não aconteça o pior. Por serem pessoas sensíveis, não agem com agressividade física nunca. Por outro lado, com as suas bocas afiadas, são extremamente afrontosos, sabem muito bem ferir profundamente outros com as suas expressões verbais. A gente falou que eles são preocupados demais. Então, quando eles falam, eles sabem. A agressão deles não é física. Não é física. Física, não. Mesmo que eles são duros por fora, eles não têm agressão física, mas a agressão verbal, a gente já falou, que tem a ver com a boca, né? Por conta da lua, assim, quando Deus ele instalou a lua, colocou a boca. Então, pela visão errada que eles têm. E aí vem a boca e termina o resto. Assim sendo, pais de câncer podem ferir seus filhos com seus pronunciamentos. O pai de câncer, então ele vai, às vezes, falar sem pensar, vai ser grosso, precipitado, principalmente quando se precipitam nas conclusões dos fatos. Então, os pais, eles viram alguma coisa, não chegou a levantar o que aconteceu, vai lá e descasca o filho verbalmente, porque eles se precipitam, se preocupam e jogam o verbo, e lançam as palavras, e isso pode ser um problema sério. Então, tem que tomar cuidado. Filhos de câncer, por outro lado, precisam de um amor excessivo dos pais. São pessoas que zelam muito a sua origem e constantemente estão ligados com os seus pais. Câncer é um dos signos que mais estão ligados com os pais, com a sua casa natal, sabe, com a sua origem. Adoram viver momentos nostálgicos. Cara, voltando na história, se lembra quando eu estava com meu pai, eles lembram cada detalhe, porque isso é muito importante para eles. Portanto, por princípio, jamais mandará seus pais idosos a um asilo de velho, mas sim cuidaria deles em sua própria casa, pelo vínculo que ele tem com os seus pais de uma maneira tão forte, onde eles zelam eles totalmente. Então, isso acontece com eles. Quer dizer, jamais eles iam pôr o filho para o pai, Deus nos livre, numa casa de um asilo de velhos, e você imagina, ele vai querer estar do ladinho dele, porque para ele tem um amor assim imensurável pelos seus pais.
Também por serem sensíveis, que a gente falou que é o elemento água, entendem muito bem o semelhante e retribuem da mesma forma. Portanto, uma mãe de câncer não abandona jamais sua prole, seus filhos, estando sempre presente, esbanjando sentimentalismo demasiado. Isso são os pais. Quer dizer, por um lado, eles se mostram um pouco duros, por outro lado, eles são extremamente moles e sensíveis, por outro lado, se precipitam e às vezes falam de uma maneira grossa. Você viu quanto paradoxo tem o câncer, né? Mas são características. Estes são tendências, como a gente diz. Este sentimento em excesso, quando ocorrido consigo mesmo, pode levá-lo a uma depressão. Por isso, neste mês, devemos ficar atento com este fator. Veja, se ele sente muito por ele começa a refletir, ele começa a sentir muito, e começa a levantar e se questionar o que estão fazendo comigo, etc., ele chega a uma depressão. Depressão, a gente traduz como quanto mais nós pensamos em nós mesmos. A pessoa depressiva é aquela que pensa que o mundo roda em volta de si. Só existe ele no mundo. Por isso, o sentimento que ele tem deve ser com o próximo, a gente já vai ver agora. Porque se ele exerce esse sentimento consigo mesmo de compaixão, etc., ele vai entrar numa depressão profunda. Porque ninguém me ligou, porque eu sou ferido, porque me abateram, porque não fizeram isso comigo. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado. Por isso a gente fala que esse sentimento em excesso de sensibilidade pode levar ele a uma depressão, quando tange, quando está falando dele. Por isso, nesse mês, devem ficar atento com esse fator. O conserto para essa situação é ser mais sensível com os outros e não focar apenas em si mesmo. Agindo desta maneira, ele será pelo próximo e se esquivará da sua própria depressão. Você vai ser útil para o outro, isso vai te saciar e automaticamente você vai estar bem, você vai estar bem melhor, você vai deixar de pensar em si mesmo, você está pensando no outro. Isto é vida. Vida é aquilo que a gente faz pelo outro, certo? Tem que se preocupar menos com a sua existência e mais com a vida dos outros. Esse é o resultado. São pessoas calculistas e são pessoas metódicas. Tudo é contabilizado e não costumam esbanjar e dar aos outros com frequência. Não. São calculistas, metódicos. Tudo tem que ser no seu devido local quântico, etc. Não costumam esbanjar, também não dão os outros assim com frequência, pois afinal eles têm que dar conta de suprir os seus próprios desejos. Não é verdade? Uma vez que eles têm que suprir os próprios desejos, então não tem como ele ficar dando para os outros. Ele não vai dar para os outros porque ele precisa para ele tem muitos desejos. Lembra que a gente falou que a primeira coisa que tem é os desejos do mês de verão. Então ele precisa para ele. Então ele não costuma esbanjar e dar muito com frequência. Portanto, devem trabalhar com esta falha, procurar ajudar e doar aos outros as suas necessidades. Certo? Tem que procurar abrir um pouco mais a mão. Caranguejo não anda reto, mas sim pelos lados. Não é verdade, pessoal? Caranguejo, certo? Ele não anda reto, ele sim pelos lados. Por isso, são ou 8 ou 800. Não tem meio termo. A gente fala assim, ou branco ou preto. Isto estará representado na letra do mês, a letra Het. Essa letra do livre-arbítrio, que é a letra que indica ou para a direita ou para a esquerda. Vejam a figura da letra Het. A letra Het, vocês estão vendo aqui, como está escrita na Torá. Ela tem uma letra Vav do lado direito e a letra Zayin do lado esquerdo, assim conforme o Arizal fala. Ou você pega o caminho da direita, você pega o caminho da esquerda, não tem caminho do meio. Ou direita ou esquerda. Então, o caranguejo é assim, ou 8 ou 800. Tá certo? Então, isso mostra como que as pessoas de câncer, eles são. Ou tudo para lá, ou tudo para cá. Né? Por um lado, ele pode ser o maior sentimental de todos, mas, por outro lado, ele pode ser aquela pessoa que vai jogar uma palavra grossa aí para você. Então, igual o caranguejo, ou vai para a direita ou para a esquerda. Não tem caminho do meio, não tem coluna do meio. O Sefer Meoreor de autoria do grande cabalista rabino Meir Poppers, escreve o seguinte. Esse grande cabalista, ele escreve o seguinte, que a letra Het, agora já falando
sobre a própria letra. Vocês lembram que nós iniciamos e nós falamos sobre a letra Het, porque cada mês, cada signo tem uma letra que comanda. No caso de Câncer, então, a letra que toma conta, né, que rege, que Deus ele criou durante o mês de Tammuz, então a letra, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Então a gente está falando do mês de Câncer, é a letra Het, tá certo? Exatamente. A letra Het é a letra desse mês. Então ele diz assim, Het significa Roma, tudo que está em itálico e em hebraico, tá bom? Roma significa muralha, proteção contra inimigos, representa força e dura serviço, ou seja, pessoas de Câncer são fortes e teimosos nas suas ideias, chegando a ser fanáticos. Engraçados. Pega uma pessoa de virginal, falei virginal, Câncer. Pessoas de Câncer são pessoas que são fortes, teimosos, que a gente viu, você viu. Os caras não queriam dar o braço a torcer, né? Não queriam as pessoas que falaram mal da terra de Israel, o Korah também. Quer dizer, mesmo que eles estavam perdendo, eles não iam voltar para trás. Então, são pessoas fortes e teimosas nas suas ideias, chegando a ser fanáticos. Fanático a gente já vai ver, está relacionado com mais uma coisa, a gente volta para esse fanático já já. A letra Het diz esse livro, esse cabalista da Meir Popish, fala que é Hashmal. Hashmal em hebraico moderno significa eletricidade, mas no hebraico arcaico, Hashmal é uma composição de duas palavras, Hash, que significa calado, e Mal, que significa falante. Malela, em aramaico, significa falar. Então, calado ou falante. Lembra que a gente falou que quieto e falante? Quer dizer, por um lado, né, a gente vê que ele, às vezes, é calado demais, né? Ele fica pensando nas conclusões, mas depois ele vai lá e fala. Então, ou para lá ou para cá. Agora, por que vem esse poder dele? Quer dizer, por que isso influencia o canceriano de ser essa ideia de Hashmal? Então, isso é por conta de o planeta regente ser a Lua. Então, a gente fala que o cara é de Lua, ora assim, ora assado, entendeu? Então, é assim que funciona. Hakika, em hebraico. Hakika ou Hok, significa a pessoa ela cravar. Cravar significa uma insistência no que ela faz. Tá certo? Hakika vem na palavra Hok em hebraico quando você escreve sobre pedra. É uma insistência no que você faz. Realiza algo até alcançar o seu objetivo. Tem um jugo divino, o Kabbalah Tol. Tá aí, essa é uma das ideias, já que eles cravam as coisas, são insistências, eles são insistentes. Então, por isso, a gente viu o lado do fanático aí, que ele tem um jugo divino. Se ele vai fazer tchuvá, ele vai dar um balo de tchuvá 100%, entendeu? Ele vai voltar ao lado radical. Ele é radical no que faz. Het também é Harishá, continua o mestre falando. Harishá significa arado, arar a terra. Arar é uma atividade monótona, porque você não está fazendo absolutamente nada, aí você só tirou a terra, você está preparando a terra para depois você plantar ela, tá certo? A própria atividade de arar, você ainda não fez absolutamente nada de preparar a terra, então é uma atividade monótona. Portanto, precisa se alegrar de outra maneira, escutando música ou com humor. Então, pessoas que nascem, pessoas de câncer, então as pessoas que elas podem levar esse lado monótono da vida, pode levar, que nem a gente falou, a uma depressão. Então, precisa procurar se alegrar de uma outra maneira, escutando música com humor, procurando outras pessoas para suprir esses sentimentos. Que a gente falou que ela é muito sentimental, né? Então, tem que tomar cuidado que a influência da letra no planeta pode levar a este sentimento de monotonia. Hayut. Hayut significa vitalidade. São pessoas que têm muito amor, sabe, vida e carisma, né? A gente falou com os pais, então eles têm muita vitalidade. Eles têm muito amor, vida e carisma também. Então, isso é Hayut. A tribo. Vamos falar um pouquinho da tribo. A tribo é de Reuven. Lembra que a gente falou que o poder dela é a visão? Reuben. Reuven em hebraico significa veja que eu veio um filho. Foi o primeiro filho de Leia, e quando ela teve esse filho, primogênito, ela falou o seguinte: vejam um filho, Reuben, vejam um filho, Reu em hebraico é ver, de Reia.
Então, o poder da visão é incrível, que por sua vez representa sabedoria. Então, o que é visão? Eles têm uma visão incrível, sabedoria, são sábios, não são pessoas tolas, pessoal. Korah não era tolo, sabe? As pessoas que saíram do Egito não eram tolas, são rápidos e lembram de tudo que estudam, palavra por palavra, com perfeição. Assim como os acontecimentos na vida. Quando a gente falou do relacionamento dos pais, eles são nostálgicos, eles lembram de detalhes como ninguém. Tá? Isso é uma característica que tem o canceriano. Então, eles lembram simplesmente de tudo, palavra por palavra, assim, com uma certa perfeição. Da onde vem isso? Por conta do poder da visão deles. Já que a visão representa o estudo, adquirir conhecimento, isso tudo depende de como você capta, de como que você visualiza, de como que você enxerga, de como que você vê. Então, essa é a ideia da sabedoria. Então, elas são pessoas que elas têm essa capacidade, sabe, de enxergar e de ver as coisas e de lembrar com uma certa perfeição. Tem sucesso no trabalho e sabem guardar dinheiro. Não esbanjam, que nem a gente falou, mas quando se trata para comprar coisas, para ele, procura da melhor qualidade, que duram muito. Se ele já vai gastar, ele vai gastar porque ele vai abastecer os seus prazeres. Então, ele não vai comprar um Schlapperein, não vai comprar uma coisa Zé Manela. Ele vai comprar uma coisa que tem valor, que ele sabe que vai durar mais, então ele zela o dinheiro dele, então ele vai comprar uma coisa que é melhor, porque ele sabe que vai durar mais, tá certo? Por isso eles têm sucesso no trabalho, porque eles sabem guardar dinheiro. E a gente falou que o fato que eles guardam dinheiro é por conta para poder abastecer os seus prazeres. Já havíamos dito que eles devem aprimorar, trabalhar consigo mesmo, para poder darem aos demais, tá certo? Conseguem viver sozinho tranquilamente. São quietos, mas precisam estar com pessoas, mas não demonstram externamente. Eles precisam estar com as pessoas, mas eles não demonstram isso externamente, que eles precisam ficar. Então, eles são quietos assim, mas eles precisam de gente. Né? A gente falou que precisa se apegar com os pais, precisa se apegar com alguém, porque é sentimental demais. Vamos lá. Mães de câncer são devotas aos seus filhos, não abandonam seus filhos, mesmo depois de casados. Olha só. Para elas, para as mães de câncer, não há nenhum cônjuge no mundo que seja apropriado para os seus filhos. Essa vai ser a Schwieger. Essa vai ser a sogra, literalmente, a sogra de todas as sogras. Porque ela sempre vai olhar para o pretendente e para o filho e falar: isso aqui nunca vai ser igual, eu sou para ele. Ele é muito focado, né, os pais, etc., que a gente falou, o relacionamento é muito forte com os filhos também. Então, elas nunca vão estar satisfeitas com as noras e com os genros, tá certo? Porque ninguém é igual a ela. Por isso coloquei aqui entre parênteses uma sogra. Caso façam tchuvá, retorno, vão até o fim. Do contrário, também se tornam perversos. A gente falou que eles são fanáticos para os dois lados. Seja para tchuvá, vai dar muito bem. A gente está no mês de Lula, mês de tchuvá, então o canceriano tem grandes chances. Porque quando ele pega uma coisa, ele vai até o fim, tá certo? Por causa da visão dele apurada que a gente falou. Mas, por outro lado, também, se a visão dele for lado negativa, então ele também vai até o fim e vão se tornar grandes perversos. Tem sucesso no trabalho, principalmente com coisas de cor branca, com pedras preciosas, algodão, etc. Bom investir em coisas como estas. E esta é a ideia de mais um signo que a gente viu que consta nos nossos livros sagrados. Eu vou desligar aqui a gravação para depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Pode